pequena e aparentemente tranquila cidade de Amityville, às margens de um canal calmo que deságua na Bahia, existe uma casa que ficou marcada para sempre na história do terror. A residência de fachada branca e janelas que lembram olhos observando a rua, menos a famosa Amityville House. Se tornaria conhecida mundialmente por acontecimentos que até hoje dividem opiniões entre realidade, mistério e sobrenatural. Tudo começou na madrugada de 13 de novembro de 1974. Enquanto a cidade dormia, dentro da casa, vivia a família Diffie. O filho mais velho, Ronald Diffie Jr., de apenas 23 anos, pegou um rifle calibre 35 e caminhou silenciosamente pelos corredores da casa. Um a um, seus pais e 4 irmãos foram mortos enquanto dormiam. O mais estranho, no caso, era que nenhum vizinho ouviu os tiros naquela noite. Horas depois, Ronald entrou em um bar local, desesperado, gritando: "Vocês precisam me ajudar. Acho que alguém matou minha família." Mas quando a polícia investigou, a história começou a desmoronar. Após interrogatórios, Ronald confessou o crime. Ele alegou que vozes dentro da casa mandavam que ele matasse todos. O caso chocou os Estados Unidos e transformou a casa em um lugar marcado pela tragédia. Durante mais de um ano, a residência ficou vazia. Nenhuma família queria morar em um lugar onde um massacre havia acontecido. Até que em dezembro de 1975, um jovem casal decidiu comprá-la. Seus nomes eram George Lutz e Kathleen Lutz. Eles viram na casa uma oportunidade impossível de recusar. O imóvel era enorme, tinha acesso à água, um barco na doca e custava muito menos do que o normal para uma propriedade daquele tamanho. Eles sabiam sobre os assassinatos, mas acreditavam que aquilo era apenas uma tragédia do passado. Mal sabiam que os próximos 28 dias mudariam suas vidas para sempre. Os primeiros sinais logo, nos primeiros dias, algo estranho aconteceu. Um padre foi convidado para abençoar a casa. Enquanto caminhava pelos corredores, ele entrou em um dos quartos, que pertencera a uma das crianças da família Foda. Assim que começou a rezar, ele ouviu uma voz clara e agressiva sussurrar: "Saía", assustado. O padre terminou a bênção rapidamente e saiu do local. No caminho de volta para casa, ele começou a sentir febre e desenvolveu bolhas inexplicáveis nas mãos. Mesmo assim, George e Kathy tentaram ignorar o incidente, mas a casa parecia viva. O frio inexplicável George começou a acordar todas as noites, exatamente às 3h15 da manhã. Mais tarde descobriu que aquele era aproximadamente o horário em que os assassinatos aconteceram. Ele sentia um frio intenso dentro da casa, mesmo quando o aquecimento estava ligado. Passava horas colocando lenha na lareira, tentando aquecer o ambiente. Mas o frio nunca desaparecia. Kathy também começou a perceber coisas estranhas. Portas se abriam sozinhas. Cheiros podres apareciam do nada e manchas escuras começaram a surgir nas paredes. As moscas em um dos quartos do andar de cima. Algo particularmente perturbador aconteceu. Mesmo sendo inverno rigoroso em Nova York, centenas de moscas apareceram no quarto. As paredes estavam cobertas delas. George tentou matar os insetos, mas no dia seguinte, o quarto estava novamente cheio, como se algo dentro daquele espaço estivesse atraindo-as. O amigo invisível às coisas ficaram ainda mais assustadoras quando a filha mais nova, Missy, começou a falar sobre uma nova amiga. Ela dizia que seu nome era Jody. No começo, os pais pensaram que fosse apenas um amigo imaginário, mas Missy descrevia Jody de uma maneira muito específica. Segundo ela, a criatura tinha olhos vermelhos brilhantes. Certa noite,
Cat olhou pela janela e viu algo parado no quintal. Duas luzes vermelhas brilhavam no escuro, como olhos observando a casa. A transformação de George com o passar dos dias, George começou a mudar. Ele ficava irritado, distante, e passava horas olhando para o canal congelado atrás da casa. Às vezes, ele dizia sentir que algo dentro da casa o observava constantemente. Ele também começou a ter pesadelos horríveis. Em um deles, ele via novamente os assassinatos acontecendo dentro da casa, menos como se estivesse presenciando tudo. E sempre acordava exatamente às 3h15. O lodo nas paredes. Uma manhã, Cat encontrou algo impossível. Uma substância espessa e escura escorria pelas paredes da sala. Parecia um lodo negro com um cheiro terrível. Ela tentou limpar, mas o líquido voltava a aparecer. Ao mesmo tempo, portas começaram a bater violentamente pela casa, e passos podiam ser ouvidos nos corredores, mesmo quando ninguém estava andando. A noite final, noite do 28º dia, tudo saiu do controle. George disse que ouviu gritos vindos do porão. A casa parecia vibrar. Portas batiam com força. Janelas se abriam sozinhas. Cat afirmou que chegou a sentir como se mãos invisíveis a segurassem na cama. As crianças começaram a gritar. George correu pela casa com um machado na mão, dizendo que precisava expulsar algo. Cat conseguiu acalmá-lo e reuniu as crianças. Eles pegaram apenas algumas roupas e saíram correndo da casa no meio da noite. Nunca mais voltaram para morar ali. O mistério continuava. Família Lutz abandonou a casa depois de apenas 28 dias. Eles deixaram móveis, roupas e praticamente tudo para trás. Nos anos seguintes, investigadores paranormais visitaram o local. Um dos mais famosos foi Ed Warren, que afirmou sentir uma presença extremamente maligna dentro da residência. A história inspirou livros, documentários e filmes, incluindo The Amityville Horror. Mas até hoje, uma pergunta continua sem resposta. Os acontecimentos foram realmente sobrenaturais? Ou tudo foi apenas uma história exagerada pelo medo e pela imaginação? O que se sabe é que a casa ainda existe. E muitas pessoas que passaram por ela dizem sentir algo estranho ao olhar para suas janelas em forma de olhos. Como se algo, ou alguma coisa menos ainda, estivesse observando lá de dentro.